Eu vou iniciar aqui, feche os seus olhos, vamos orar e aí a gente já inicia a nossa conversa de hoje, amém? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade da gente estar meditando na sua palavra, estarmos aprendendo do Senhor. Como é bom, meu Deus, nós temos o privilégio de lermos as Escrituras Sagradas, meu Deus. Espírito Santo, que o Senhor conduza essa nossa conversa, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja ensinando, capacitando a cada um que aqui está, que nós possamos receber o nosso alimento nessa noite. É o que nós te pedimos e nós já consagramos a Ti esse momento também. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, na semana passada, então, foi a nossa primeira aula, nossa primeira conversa dessa nova série, né, o Panorama Bíblico. Nós iniciamos, então, esse ano novo com essa nova série. A intenção aqui não é substituir a leitura da Bíblia. Então, se você quer saber aí, eu não preciso ler a Bíblia, não. Precisa ler a Bíblia. Isso aqui não é para substituir, é para facilitar a leitura da palavra, né? Nós estamos, então, passeando desde Gênesis até Apocalipse, se Deus assim permitir, né? Em alguns dos principais pontos da Bíblia. Semana passada nós vimos o Pentateuco, então a gente foi de Gênesis até Deuteronômio, e a gente terminou ali com Moisés no pezinho da Terra Prometida. A gente viu que Moisés não entrou na Terra Prometida e foi escolhido o sucessor dele, que é Josué. E hoje a gente vai seguir a partir de Josué, então, entrando na Terra Prometida, né? Eu quero lembrar você, eu não sei se você está vendo, claro, você que está aqui ao vivo já está sabendo, né? Mas para quem está vendo essa gravação no Instagram, saiba que esses vídeos, esse e todos os outros, né, estão lá no YouTube, o link está no meu perfil. Se você está vendo pelo YouTube, eu te convido a estar aqui com a gente na semana que vem, toda quarta-feira, 8 horas da noite, até que esse horário mude por algum motivo, né? Eu espero que não mude, mas enfim, a gente está aqui toda quarta-feira, 8 horas da noite ao vivo, e você está convidado para estar com a gente na semana que vem, tá? A propósito, né? Meu Insta é o @WalterSMN, Walter com W, SMN. Beleza? Então vamos lá, gente. Nós vamos iniciar hoje a partir de Josué, como eu falei, né? Josué foi o sucessor de Moisés. Nós vimos que Moisés envia 12 espias para a Terra Prometida, né, para dar uma olhadinha lá. Apenas Josué e Caleb voltam e animam o povo, e por causa disso, Josué e Caleb foram os únicos da geração deles, dos que saíram do Egito com mais de 20 anos, que entraram na Terra Prometida. E Josué é escolhido como sucessor, então, de Moisés pelo próprio Deus, né? E aí, uma primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que a escolha por remover aqueles povos da Terra Prometida e dar para os hebreus não é porque os hebreus eram bons, é porque os povos eram muito maus, né? Eu quero ler para vocês aqui, Deuteronômio 9:5. Olha o que o Senhor falou para os hebreus. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles, terra prometida, né? Mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Tanto que se você olhar lá atrás, quando Deus faz a promessa para Abraão da terra prometida, ele ainda fala, não vai ser agora que os seus descendentes vão herdar essa terra. Eles ainda vão para o Egito, vão ser escravizados por 400 anos e depois vão retornar. Porque a medida ainda não foi cheia. Ou seja, a medida de maldade daqueles povos, daquela região, não tinha alcançado ainda o limite que iria fazer com que Deus despejasse a ira e o juízo, né? Nesses 400 anos que eles vão então lá para o Egito, aquelas nações estão cometendo uma série de atrocidades, de maldades, idolatria, sacrifícios humanos, para você ter ideia, né? E aí essa maldade vai enchendo, até que chega no máximo, no limite tolerável por Deus, e ele então decide derramar o juízo sobre aquelas nações, e esse juízo ele é derramado usando o seu povo, né? Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, hoje nós temos alguns mapinhas aqui, gente. Estamos evoluindo, né? Claro que pelo Instagram não fica tão fácil assim, mas vamos lá, eu espero que dê para vocês entenderem. Aqui a gente tem um mapa da rota do povo, né? Então o povo sai do Egito, né? E aí ele chega aqui na beirinha da Terra Prometida, tá? Aqui, essa parte aqui tem Jerusalém, Jericó, tem a Canaã, né? Vocês estão vendo que tem uma seta que ela desce e eles dão essa voltinha aqui? Vocês conseguem perceber essa volta que eles dão? O que acontece? Quando o povo está rumando até a Terra Prometida, inclusive vai colocando nos comentários aí se está dando para ver, se está dando para ouvir,
se a iluminação tá boa, né? Se o mapa ficou bom de entender. O que acontece? Eles então caminham pelo deserto e aqui embaixo, né, nós temos então Edom, uma das nações que estava por lá. Eles viram para o rei de Edom e eles falam: nós precisamos atravessar por Edom porque a gente está caminhando até a terra prometida, até Canaã, né? A gente só quer passagem, a gente não vai comer nada, não vai beber nada, a gente tem tudo que a gente precisa. O rei de Edom vira e fala que ele não aceitaria que o povo passasse pelas terras dele, que se eles entrassem na terra deles, era guerra. Por isso que eles chegam aqui na beirinha e eles descem de novo, tá vendo? Eles dão a volta e vão para o lado leste de Edom, e passa por trás de Edom, passa por Moabe e vão entrar aqui em cima, né? Na terra prometida. Eu tenho um outro mapa aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Essa aqui então é a terra prometida, né? Vai aqui do Egito até a Síria aqui em cima. Então eles dão a volta aqui por baixo, passam por trás e vão entrar aqui em cima, tá? Esse é o caminho que eles decidem então fazer. Quando eles chegam lá em cima, eles encontram então com os amorreus, que era um outro povo que estava na parte de cima. Então nós temos Edom aqui embaixo, Moabe e os amorreus em cima. E eles viram para os amorreus e eles vão dar o mesmo recado. Isso ainda era na época de Moisés, tá? Viram para os amorreus e falam: a gente quer atravessar, a gente quer chegar lá em Canaã, que foi a terra que o nosso Deus nos prometeu por meio do nosso antepassado, né? A gente só quer passar. O rei dos amorreus, ele negou também passagem. Só que ele não só nega passagem, como ele já manda as tropas para confrontarem os israelitas. Aí, claro, os israelitas vão para a guerra, né? Não vão deixar barato, e eles vencem os amorreus. Logo depois eles guerreiam contra um outro povo ali da região também de Bazã, vencem, e eles ficam então acampados bem nessa região superior aqui, né? Aqui nós temos, né, o Mar Morto. Aqui em cima, então, eles ficam acampados nessa região, tá? Ao leste do Rio Jordão. Lembrando o seguinte, ó, nós temos aqui então o Rio Jordão, que ele desce daqui de cima até aqui embaixo. Canaã está aqui, né? Eles ficam acampados nessa região, tá? Para entrar na Terra Prometida. Aí sim, a gente começa então a nossa história lá com Josué. Tudo certo até aqui? Estão entendendo? Bom, o que acontece? Para eles conquistarem então a Terra Prometida, a primeira cidade que tinha era Jericó. Tá vendo aqui, ó? Jericó. Ó, então eles iam atravessar o Jordão e iam chegar na cidade de Jericó. Eles enviam 2 espias. Então Josué vai e manda 2 espias para Jericó. Esses espias eles chegam, e eu quero lembrar para vocês que na Terra Prometida nós tínhamos diversas cidades-estados. Cada uma tinha o seu governante ou o seu rei, né? Então você vai ler na Bíblia: o rei tal, cheio de rei. Eram os governantes dessas cidades-estados. Eram todas hostis, imorais, idólatras, praticavam várias atrocidades, né? Como eu falei, chegavam a sacrificar os filhos para os seus ídolos, né? Para os seus deuses. E aí então a gente vê esses 2 espias chegando nessa cidade e eles se hospedam na casa da prostituta Raabe. Gente, uma prostituta de uma cidade que tinha esse nível de degradação. Então você imagina, né, o tipo de pessoa, né, o tipo de vida que essa mulher devia levar. O caso é que Raabe hospeda os espias, o povo da cidade vai atrás deles, ela esconde os espias. Ela esconde e ela faz um acordo com eles. Olha, da mesma forma que eu tive misericórdia, né, que eu cuidei, que eu protegi vocês, me preservem também, preservem a minha casa. E aí os espias vão e eles fazem um acordo com Raabe. Tudo bem, nós vamos ter misericórdia de vocês, mas você vai amarrar um fio escarlate na sua janela e você vai botar toda a sua família dentro da sua casa. E quando a gente atacar a cidade, quem estiver dentro da casa vai ser preservado, tá? Se alguém estiver fora da casa, nós não nos responsabilizamos por isso. Beleza. A gente falou na semana passada que muitas coisas do Antigo Testamento são símbolos, né, que apontam para Cristo Jesus e para a obra de Jesus na cruz. Esse aqui é mais um desses símbolos, né? O fio escarlate, o fio vermelho, esse fio vermelho que foi responsável pela salvação de Raabe e sua família, aponta para o sangue de Jesus que é vertido na cruz e que nos traz salvação. Amém? Então nós já temos aqui mais um símbolo que aponta lá para cima. E é interessante porque Raabe vira para os espias
e fala que o povo estava desesperado, o povo estava super preocupado lá da cidade de Jericó, porque já tinham ouvido de tudo que Deus tinha feito, não só com os egípcios, mas também com aqueles reis, né? Com os 2 reis que foram destruídos. E aí Raabe vira e ela fala uma coisa maravilhosa. Isso está lá em Josué 2, versículo 11. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconhece então que Deus era o Senhor nos céus e na terra. Gente, ao reconhecer a soberania de Deus, nós vemos aqui Raabe, aquela prostituta, alcançando a salvação. Não apenas a salvação física, porque ela e sua família foram preservados, mas também a salvação espiritual, né? Então aqui a gente já começa a ver a salvação alcançando de maneira muito pontual alguns gentios lá no Antigo Testamento, né? Esse termo gentio ele é usado muito no Novo Testamento, né, para se referir quem não era judeu, né? Mas a gente vê que a salvação já alcançava algumas pessoas por causa da graça do nosso Deus, da misericórdia do nosso Deus, né? E mais do que isso, quando você vai lá para o livro de Mateus e você vê a linhagem de Jesus, quem que é? Jesus descende de quem? De Raabe, gente. Olha que coisa preciosa. Essa mulher, ela é uma das descendentes de onde vem, das antecessoras, né? De onde vem, então, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ou seja, você pode chegar a Deus independente da vida que você leve, né? Deus quer você do jeito que você está. Claro, Ele te aceita, na verdade, do jeito que você está. Porque Ele pode transformar qualquer pessoa, né? Então, teve salvação para essa mulher, teve transformação para essa mulher, né? Uma mulher que era uma prostituta de uma cidade completamente idólatra, perversa, e ela alcançou a salvação e foi transformada. Enfim, né? Então os espias voltam lá para o outro lado do Jordão, voltam para Josué, e aí a gente vê Deus falar com Josué. Josué, a partir de agora eu vou começar a te usar, e eu vou fazer com você, eu vou fazer certas coisas para que as pessoas vejam que eu sou contigo assim como eu fui com Moisés. E a primeira coisa que vai acontecer então, lembra, né? A gente tem, então, só recapitulando, a gente tem aqui o Rio Jordão, né? Que desce, eles estavam acampados nessa região aqui, né? Ao leste do Rio Jordão, leste da Terra Prometida. Eles têm que atravessar o Rio Jordão. Deus vira para Josué e fala, manda o povo chegar junto com a arca na margem do Rio Jordão. Quando eles fazem isso, as águas do Rio Jordão são estancadas também. E aí cria-se uma passagem e eles atravessam pelo Rio Jordão, junto com a arca, né, em terra seca. E eles passam para o outro lado, então, do Rio Jordão, entrando na terra de Canaã. E aí, você lembra de alguma coisa que aconteceu lá na história que a gente viu na semana passada? Moisés, né? Lembra que Moisés, quando ele sai do Egito, ele abre o Mar Vermelho e o povo todo passa? Aqui a gente vê Deus operando de maneira muito parecida com o que ele fez lá com Moisés, mas pouca gente se atenta para o fato de que também teve essa abertura, né, no caso do Rio Jordão, né? Então eles passam com as águas, inclusive Deus ordena que fossem pegas 12 pedras de lá do Rio Jordão. Essas pedras elas iam fazer um memorial, uma pedra para cada tribo, ia ser colocado lá na margem do rio para que as futuras gerações olhassem para aquelas pedras e soubessem daquilo que Deus tinha feito lá atrás, né? Então Deus já estava agindo poderosamente por meio lá de Josué, né? E aí então eles entram na Terra Prometida e aí, claro, a gente vai então para a nossa conquista da primeira cidade da Terra Prometida de Canaã, que é justamente Jericó. E aí eu tenho certeza que vocês conhecem a musiquinha. Eu acho que eu vou abrir aqui, vou chamar alguém para cantar aqui a musiquinha. Como é que era? Vem com Josué lutar em Jericó, 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 e as muralhas ruíram. Vocês lembram, né? Musiquinha que todo mundo aqui já ouviu na escola dominical. Pois é dessa história aí, né? Gente, Jericó era uma cidade altamente fortificada. Para você ter ideia, as muralhas elas eram tão grandes e tão largas que tinham casas que ficavam em cima da muralha. Tem noção disso? Imagina como é que era atacar aquela cidade. Ia ser muito difícil, muito mesmo, né? E eles fizeram um cerco, eles fecharam as portas da cidade, que estavam morrendo de medo, né, dos hebreus. Ninguém entra, ninguém sai, estamos aqui, ó, fechadinho.
Deus vira para Josué e fala: vocês vão dar uma volta na cidade, marchando por dia, durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, marchando. No final, vocês vão tocar o chofar. O chofar é uma trombeta, parece um berrante, porque quem nunca viu um chofar, se você vir alguma vez na igreja tocando, você vai pensar: gente, por que tem um berrante aqui na igreja, né? É um chofar, é um instrumento de guerra lá de Israel. Tem um símbolo espiritual maravilhoso ele, né? Enfim, toca o chofar, faz barulho, que vocês vão ver o que vai acontecer. Eles foram, fizeram o que foi determinado e as muralhas caíram. Caíram, gente. E eles foram atacar a cidade e a cidade, então, foi destruída. Quem sobrou? Raabe. Raabe e sua família, então, foram preservados, né? Beleza. Uma coisa que eu tô me atentando aqui, que eu não falei para vocês. Logo que eles atravessam o Rio Jordão, antes deles entrarem, deles lutarem contra Jericó e vencerem Jericó, Deus pediu para que o povo fizesse facas e fossem circuncidados, que eles retomassem, né, aquele ritual de aliança que foi estabelecido anteriormente da circuncisão. Eu vou falar rapidinho para vocês o que é a circuncisão, porque é uma coisa que ela é muito citada lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, né? E se você não conhece ou não sabe direito o que é, está na hora da gente conhecer. A circuncisão foi uma aliança que foi estabelecida por Deus com Abraão. Abraão ainda chamava Abrão, tinha 99 anos de idade, Isaac não tinha nascido ainda. Ele vira para Abrão e fala assim: você vai circuncidar na carne, no prepúcio, você vai cortar o prepúcio de todos os homens, tá? Então, vai cortar a pelezinha do órgão sexual masculino, né, de todos os homens, seja os homens, seus descendentes, sejam os escravos, os servos e os nascidos. Você vai cortar, e essa aliança na carne vai ser um símbolo da separação sua do seu povo, né, da sua separação comigo, tá? Beleza. Olha que interessante, né? A circuncisão, ela tinha um sentido espiritual muito forte. Mas a gente também vê o cuidado de Deus quando ele ordena a circuncisão. Porque essa prática, ela foi fundamental até para a saúde dos homens, né? Lembra, naquela época você não tinha asepsia igual você tem hoje em dia, né? Então, por causa da circuncisão, você evitava uma série de bactérias, mau cheiro, enfim, né, contaminação. Então, foi muito bom para a saúde dos homens. E olha que impressionante, Deus ordena que para os nascidos a circuncisão ocorresse exatamente ao 8º dia de vida. 8º dia, tá? Não era no 7º, não era no 9º. Eu não vou entrar aqui na questão espiritual. Por que era o 8º dia? Não vou entrar na questão espiritual do motivo para isso. Tem algumas linhas, tem gente que defenda que é porque você já tem pelo menos um Shabat, né, que é um sábado de descanso. Tem gente que fala que é porque o número 7 é o número da perfeição, né? E aí você vai então no 8º dia. Enfim, não tem consenso, não vou entrar aqui nesse ponto. Mas, do ponto de vista da fisiologia, há uns anos atrás eu tinha visto um estudo que me chamou muita atenção. Descobriram, isso em 1900 e alguma coisa, então milhares de anos depois que a circuncisão foi instituída lá atrás, né, que existem 2 substâncias no nosso corpo responsáveis pela coagulação, né, 2, devem ter mais, né, mas existem 2 específicas, que é a vitamina K e deixa eu achar o nome que eu anotei, protrombina, tá? Essas 2 substâncias, até o 7º dia de vida, elas ainda não estão em níveis ideais para coagulação. Então, se a criança, né, se o menininho, o bebezinho, fosse circuncidado ao 7º dia, esses níveis ainda não estavam ideais e podia ser que a criança morresse de hemorragia. Ao 8º dia, você tinha o pico dessas substâncias. Depois elas desciam um pouco e normalizavam. Então, o 8º dia era o melhor dia para fazer a circuncisão, considerando, então, essas substâncias. Gente, lembrando, eu não sou da área. Se tiver algum médico aí que esteja escutando, se você quiser falar alguma coisa, corrigir, complementar, fica à vontade. Eu sei que quando eu vi esse estudo, eu achei maravilhoso, né? Porque, assim, gente, há milhares de anos atrás isso aconteceu, né? O homem não tinha nem ideia que isso existia, mas o nosso Deus, Criador dos céus, da terra, Criador nosso, já sabia de como a gente funciona. Então ele já institui uma aliança que observa, inclusive, a nossa fisiologia, né? Que respeita isso. Então é sensacional, né? Hoje nós não circuncidamos mais, né? Ela não há circuncisão física lá.
com a morte do nosso Senhor Jesus, com a ressurreição dele, a circuncisão agora ela é no coração, é algo espiritual, então a gente não precisa mais fazer essa prática, mas está aí então o significado da circuncisão. Então, voltando aqui, Deus manda então que eles observem novamente essa prática, voltasse para isso, né? Eu imagino que 400 anos no deserto, aquele povo provavelmente já não estava observando muito isso aí. Eles entram então na Terra Prometida, conquistam Jericó, né? E aí tem uma coisa interessante, né? Sempre que uma cidade era conquistada, o que os vencedores faziam? Eles pegavam os despojos, né? Tinha uma frase, né? Os vencedores, as batatas, não tinha um negócio assim? Acho que tinha uma frase dessa na história, assim, não é na Bíblia não, na história. Eu lembro das minhas aulas de história, lá no ensino médio tinha uma frase desse tipo. Mas enfim, sempre que os vencedores saíam, né, sempre que alguém saía vencedor de uma guerra, pegava os despojos, os tesouros, o gado, né, a riqueza daquela cidade que foi conquistada, da nação conquistada. Quando a gente vai para Jericó, Deus deu um comando específico. Vocês não vão pegar nada dessa cidade para si. Vai ser tudo consagrado para mim, tá? Por que isso? Porque eram as primícias. Primícia significa justamente primeira parte. Talvez você lembre, lá em Romanos, que tem um versículo que fala que se as primícias da massa forem santas, toda a massa é santa. Então, a ideia é assim, o Senhor estava pedindo para que a primeira parte fosse consagrada a Ele. Lembra, era a primeira cidade da Terra Prometida que estava sendo conquistada, né? Então, consagra para mim essa primeira parte. Consagra para mim. Porque eu estou dando para vocês toda essa Terra Prometida. Vai ter muito tesouro para vocês pegarem depois. Mas a primeira parte é minha. Era basicamente isso que o Senhor estava falando. O Tiagão colocou, o vencedor as batatas. Tem essa frase mesmo, né? Não estou esquecido não, né? Acho que existe mesmo aí, ó. Bom, então foi isso que Deus pediu. Porque aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Logo depois que eles conquistam Jericó, uma cidade muito difícil de conquistar, fortemente armada, né? Armada não, mas fortificada com a muralha, eles vão para a segunda cidade, a cidade de Ai. Uma cidade muito mais tranquila comparada com Jericó. E você imagina, né? Moral lá em cima, já viemos, vencemos, lutamos, conquistamos, vai ser facinho vencer Ai. Quando eles vão guerrear contra Ai, leva uma sapecada. Gente, perderam a guerra. Aí eles voltam desesperados. Poxa, o que está acontecendo? Como é que a gente perde essa guerra? Senhor, você nos trouxe até aqui para a gente perder agora. Como é que vai ser isso? O povo vai olhar para a gente vai ser motivo de humilhação, de vergonha. Aí o Senhor chama a atenção deles. Josué, o que você está falando? Vocês me desobedeceram. Tem pecado no arraial. Por isso que vocês perderam. Acã subtraiu, pegou parte do tesouro de Jericó. E ele escondeu para si, achando que ninguém via. Mas quem está vendo tudo? Ó? O Senhor vê tudo, né? Por causa disso, eles perderam a batalha contra Ai. Eles tiveram, então, que pegar Acã, a sua família e tudo que ele tinha e destruir. Eles foram apedrejados e depois foram queimados. É isso mesmo. E aí depois Israel voltou a lutar contra Ai e conquistou a cidade. Tá? Então, acontece isso, depois então eles, beleza, entraram, vieram para baixo, conquistaram algumas cidades, conquistaram para cima, show. A gente tem então a conquista de boa parte da Terra Prometida. Aí a gente já vai lá para o capítulo 13, porque isso é só um panorama, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Já vemos Josué idoso, Deus passa para Josué, né? Então quais que seriam as terras da Terra Prometida, que eles iriam conquistar, que ficariam para depois. E a gente vê a divisão, então, da Terra Prometida entre 9 tribos e meia. E aí? Alguém achou alguma coisa estranha nesse número? Alguém achou esquisito? Lembrando, né? A gente fez um acordo na semana passada, esse acordo permanece de pé. O acordo é que eu ia perguntar algumas coisas de vez em quando. Se você já sabe, teste seus conhecimentos, coloca aí nos comentários. Ainda que eu já responda, escreve mesmo assim e manda para estimular você, estimular os outros. Então, 8 tribos e meia. O que tem de estranho? 9 tribos e meia. O que tem de estranho, gente? Quantas tribos que eram? 12 tribos, né? Então, por que a gente está vendo aqui em Josué a divisão da Terra Prometida
em 9 tribos e meia. Aí, ó. Minha mãe colocou, não são 12 tribos? Exatamente. Mas olha só, lembra que eu falei que eles conquistaram uma terra lá ao leste do Rio Jordão, antes deles entrarem na Terra Prometida? Quando eles conquistaram aquela terra, 2 tribos e meia gostaram daquela região, né? Foram as tribos de Ruben, de Manassés, e metade da tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Então, olha isso aqui, ó. Essa aqui é a divisão da Terra Prometida nas tribos. Aqui a gente tem, então, a Terra Prometida, essa parte aqui, mas nessa lateral, ó, tem 3 tribos, tá vendo aqui, ó, rosa, amarela e verde? Essas 3 tribos, então, elas pediram o território que estava ao leste do Rio Jordão. Moisés aceitou que eles ficassem com aquelas terras, desde que eles entrassem na Terra Prometida e que eles ajudassem a conquistar toda a Terra Prometida junto dos seus irmãos, e depois eles podiam voltar para lá. E eles aceitaram, então eles entraram na Terra Prometida junto com Josué, eles guerrearam, eles lutaram, eles venceram, e aí só depois lá para frente que eles voltam então para ficar com as suas cidades. Tem uma pergunta aqui, algumas não atravessaram o rio. Pois é, na verdade todas as tribos elas atravessam o rio, né? Todos os homens atravessam o rio para guerrear. Quem fica lá ao lado leste do Rio Jordão são as mulheres e as crianças, ficam com gado, né? Que eles não participavam das guerras. Mas os homens, com idade de lutar, todos atravessaram, né? Depois eles voltam. E a tribo de Manassés, ela foi dividida, tá? Eu tenho aqui um que fica até mais fácil de ver, ó. Nessa aqui tá melhor de ver. Manassés, meia tribo de Manassés aqui é o Rio Jordão, meia tribo de Manassés aqui. Então Manassés fica dividida de um lado e do outro do Rio Jordão, tá? Tribo de Gade aqui, tribo de Ruben aqui. Beleza? Então é isso que acontece, por isso que nós vemos apenas 9 tribos e meia recebendo territórios aqui do lado oeste do Rio Jordão, né? Lembrando que Levi seria uma 13ª tribo, né? Mas os levitas não recebem terra. Por quê? Porque o Senhor era a herança deles, né? Eles faziam então, eles exerciam o papel de sacerdotes, de levitas, né? De carregar os utensílios sagrados, e eles recebem cidades espalhadas nesses territórios, né? Como se fosse assim, o estado de São Paulo é da tribo de Gade, mas a cidade de Ribeirão Preto ali é uma cidade dos levitas, por exemplo. Então era mais ou menos isso que tinha acontecido, tá? Manassés dividiu-se apenas fisicamente, exatamente. Metade da tribo fisicamente fica de um lado do Jordão, metade da tribo fica do outro lado do Jordão, tá bom? E o livro de Josué, ele acaba então com Josué repetindo basicamente o que Moisés fez lá atrás, exortando o povo a permanecer firme, a ficar fiel ao Senhor, a não se afastar da lei do Senhor. Tá? Com isso a gente acaba então o livro de Josué, conquista da terra prometida, lembrando, algumas terras ficaram para serem conquistadas depois. Josué morre e a gente entra então no livro de Juízes. Tá? Eu vou correr aqui porque eu não quero passar de 40 minutinhos de conversa com vocês, para não ficar cansativo. Vamos lá. Juízes, gente, então é o 6º livro e a gente vê aqui um período novo na história de Israel, né? Josué morre, Josué foi uma bênção, mas ele falha muito porque ele não deixa sucessor. Tem um versículo que resume o período dos Juízes, né? Juízes 21, 25, último versículo do livro de Juízes. Fala o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso resume esse período de Juízes. Ele vai lá de mais ou menos 1400, 1390 a.C. até 1030 a.C. Então, um período aí de 370, 360 anos, mais ou menos, né? E esse livro, se você ler com atenção, você vai ver que ele marca uma rápida degradação do povo de Israel. Essa é a maior característica desse livro, né? A nação entra numa degradação absurda, tá? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá em Deuteronômio. Deuteronômio 1, ou 7, de 1 a 6. Olha o que o Senhor tinha avisado para os hebreus. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, não terás piedade delas, não te aparentarás com ela, não darás tuas filhas e teus filhos para ela, não tomarás tuas filhas para teus filhos,
porque essas nações fariam você desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa consumiria. Eu não li tudo, eu pulei umas partezinhas para não ficar muito longo, mas é basicamente isso. Você vai entrar, você vai acabar com tudo, você não vai fazer aliança com esses povos, você não vai se relacionar com eles, você não vai se casar com eles. Por quê? Porque eram povos perversos, eram povos idólatras, e eles iam desviar Israel do seu caminho, né? Só que quando a gente vai lá para o primeiro capítulo de Juízes, gente, no primeiro capítulo, eles ainda estão conquistando aquelas terras. Por pelo menos 7 vezes a gente lê que eles não expulsaram por completo aqueles moradores da região conquistada. 7 vezes pelo menos, gente. Você lê aí, conquistaram a cidade tal, e não expulsaram totalmente os moradores. Ou seja, eles desobedeceram uma ordem que Deus tinha dado expressa para eles, né? Bom, inclusive se você está aí querendo, pensando, né? Poxa, mas Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, Deus novo é um Deus bonzinho. A gente fez uma live que a gente falou sobre isso, live número 4, depois você pode ir lá para o YouTube, procurar, a gente conversou aí basicamente 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora na verdade, né? Mas a gente falou bastante sobre esse tema, tem muita coisa legal, depois você pode entrar no YouTube e assistir, né? A questão é que eles não respeitaram o comando do Senhor. E aí Deus vira para eles e ele fala, olha, como vocês não me obedeceram e não expulsaram esses povos daí, eu também não vou expulsar esses povos. Eles vão servir de adversário para vocês, para testar vocês. E os deuses deles vão ser armadilhas para vocês. Aí, gente, Josué morre, aquela geração de Josué morre, e depois de um tempo se levanta uma geração que não conhecia o Senhor da mesma forma que a geração de Josué. E qual que é o problema? Como eles não expulsaram aqueles povos, como Josué não preparou ninguém para ser o sucessor, e cada um fazia como bem achava reto, eles começam a incorporar diversas práticas dos cananeus, né? Fazendo justamente aquilo que o Senhor queria impedir. E eles começam a adorar uma divindade chamada Baal. Eu imagino que vocês já devem ter lido, né? Se você lê a Bíblia aí com frequência, já deve ter lido Baal, Baalim, Baal Peor, né? Eles adoraram Baal e Astarote, né? Gente, Baal aparece muito, muito na Bíblia, né? Ela era uma divindade cananeia, né? Lembra que eles estão entrando em Canaã, né? A terra prometida era a terra de Canaã. Era uma divindade cananeia porque era do povo lá de Canaã. Essa divindade, ela se relacionava com agricultura, fertilidade, chuva, produtividade. Lembrando que naquele período o pessoal vivia muito da agricultura, né? Então, foi um caminho muito fácil para eles começarem a adorar essa divindade também. E para piorar, uma das formas de adoração a Baal era por meio das prostitutas cultuais. Então existiam mulheres que tinham por função ter relação sexual com os homens justamente como forma de idolatria a Baal. Por quê? Eu não falei que ele tem relação com produtividade, com fertilidade? Eles achavam, então, que ao fazer, né, ao ter o ato sexual, é como se aqueles deuses fossem corresponder de forma semelhante. Então é como se eles fossem dar uma semente fértil, aumentar a produtividade da terra em resposta ao sexo que era praticado com as prostitutas cultuais. É por isso que a gente vê, então, essa divindade muito associada com pecados sexuais também. Tá? Então já fica essa informação para você também. Quando eles começam a praticar essa idolatria, eles caem também num pecado sexual muito grave, né? E a nação, então, começa a se degradar. E é justamente isso que o livro de Juízes destaca. Ele destaca essa rápida degeneração do povo, né? Essa rápida apostasia. A apostasia é justamente esse abandono da fé, esse afastamento dos comandos do Senhor, com o povo incorporando as práticas iníquas, né? Como consequência, Deus entrega os israelitas nas mãos do seu adversário. E aí é justamente disso que vem o nome do livro, né? O livro chama Juízes, porque de tempos em tempos o Senhor levantava um juiz, uma pessoa que exercia então o papel de líder civil, de líder militar, né? E ele lutava contra o seu adversário e ele vencia e ele libertava então o povo israelita. Tá? Então é por isso que o nome do livro é Juízes. Nós vemos então um relato de 12 juízes. Eu tenho certeza que você conhece alguns deles, tá? Você pode pensar, não sei quem é nenhum. Você já ouviu falar, por exemplo, de Gideão? Já ouviu falar de Sansão? Eram juízes, né? Então, o ciclo, ele era sempre o mesmo, tá? O povo
se desviava do Senhor, desobedecia, né? Apostasia, vinha os inimigos e faziam opressão, aí eles se arrependiam e clamavam ao Senhor, o Senhor mandava um libertador. Enquanto esse libertador, né, o juiz, ele estava vivo, ele libertava o seu povo e aquele povo tinha paz por um tempo. Mas aí esse libertador morria e o povo voltava para o mesmo ciclo, mas sempre pior, sempre pior. Eu te convido depois a ler o livro de Juízes e você começa a comparar então cada um desses juízes e você vai ver que é super interessante. Interessante, é muito triste, né? Mas é interessante, porque você vê que cada vez que começa a relatar um novo juiz, parece que esse novo juiz ele é pior de caráter do que o juiz anterior, né? Mas era isso que acontecia. Deus ungia uma pessoa, ele mandava o Espírito Santo, capacitava uma pessoa para ele ser levantado juiz, ele libertar o povo. Aí você pode estar pensando, pô, mas como é que Deus levantava uma pessoa, mandava o Espírito Santo e o Espírito Santo capacitava a pessoa e essa pessoa era degenerada? A gente não pode olhar aqui a capacitação do Espírito Santo na época do Antigo Testamento da mesma forma que o Espírito Santo capacita a gente no Novo Testamento, tá? Depois lá do Pentecostes, em Atos, a gente vê que o Espírito Santo desce, né? E a gente vê então o Espírito Santo entrando nas nossas vidas, né? Nós somos transformados, aceitamos Jesus e a gente recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo então no Novo Testamento, ele simboliza, né, a habitação permanente de Deus em nós, do Espírito Santo, né? Quando a gente fala que a pessoa foi ungida pelo Espírito Santo, capacitada, é justamente nesse sentido no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha em pessoas específicas para atender a propósitos específicos, tá? Então você vê de forma muito pontual, quando fala assim, e tal pessoa, o Espírito do Senhor veio sobre tal pessoa. Davi, por exemplo, a gente vê que fala que o Espírito veio sobre Davi. A gente vê, por exemplo, em Saul. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre Saul, primeiro rei de Israel, né? E logo depois, a gente vê, depois de uns capítulos, que o Espírito Santo sai, o Espírito do Senhor sai de Saul e um espírito mau entra em Saul. Então, o fato da pessoa no Antigo Testamento receber essa capacitação do Espírito Santo não significa que ela era uma pessoa aprovada por Deus, tá? Não necessariamente aprovada, tudo que ela fazia estava de acordo com a vontade de Deus, porque era uma capacitação que Deus dava para exercer um chamado. Tem vezes que a Bíblia fala que ele recebeu essa capacitação e que ele era uma pessoa íntegra, que andava com o Senhor, aí sim. Mas a gente não pode inferir que só porque o Espírito Santo desceu na pessoa, ela é uma pessoa salva. Porque senão você lê a história de Saul mesmo, né? O Espírito Santo veio sobre Saul, então ele é um homem salvo. Não, tanto é que depois ele perdeu o Espírito Santo. Depois que a missão foi cumprida, o Espírito Santo foi embora, tá? Então essa é a diferença da obra da capacitação do Espírito Santo no Novo e no Antigo Testamento. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vai mandando aí nos comentários, tá? A Ingrid manda, mas quando Jesus morria, o povo voltava ao caminho piores. Beleza, ela tá botando os versículos. Obrigado, Ingrid, é isso mesmo, tá? Então, como eu falei, a gente vai vendo a degradação aumentando de juiz para juiz. Não vou entrar aqui nas histórias dos juízes, mas eu vou citar só um caso muito específico para você ver como esse nível estava realmente cada vez pior. Um dos juízes foi Jefté. Jefté, em determinado momento, ele faz um voto com Deus de que se o Senhor trouxesse vitória para ele contra os amonitas, ele iria sacrificar o primeiro que saísse da porta da sua casa quando ele retornasse vitorioso, né? Acontece que a primeira pessoa que sai da porta da casa dele é a filha dele, Mispa. E aí ele cumpre o voto dele, né? Ele vai e sacrifica Mispa. Você está entendendo isso? Ele sacrificou a própria filha, né? Existe uma divergência, tem algumas pessoas que falam que esse sacrificar, na verdade, é que Mispa nunca mais, ela morreu virgem, ela não se casou com ninguém, né? Tem um versículo que leva algumas pessoas a terem essa interpretação. Mas quando você faz uma interpretação mais sistemática, quando você começa a ver outras partes da história, você percebe que não faz sentido entender que ela simplesmente morreu virgem, né? Que ela continuou vivendo, mas nunca casou. O melhor entendimento realmente é que ele sacrifica Mispa, né? E, gente, a gente vê que o povo estava tão perdido que na própria lei, né? Lembrando, o fato da Bíblia narrar isso não significa que Deus concordava com isso, tá, gente? A Bíblia, ela coloca as coisas boas, mas ela coloca as falhas também, ela aponta os erros, né? Isso, inclusive, dá mais veracidade para aquilo que a gente vê. A gente vê que são pessoas falhas, pessoas que cometem vários erros, e a gente vê a obra do Senhor na vida dessas pessoas, né?
Mas a questão é que havia ordenança expressa do Senhor que não podia sacrificar gente. Isso era uma abominação. Quem sacrificava gente? Os cananeus. Então a gente vê aqui muito claro esse sincretismo, né? Essa mistura das práticas da região, daquele povo, com os israelitas, né? Inclusive tinha uma ordenança que falava que se alguém fizesse um voto tolo, um voto que não pudesse ser cumprido, ele poderia depois cancelar esse voto, ele sacrificava um cordeirinho, alguma coisa assim, no lugar. Então, na lei de Moisés, havia uma saída para esse voto absurdo que ele fez. Mas ele não usou o que a lei falava, porque ele estava realmente, a gente vê como o pessoal era deturpado, né? E aí, quando você continua, então, na história de Juízes, a gente chega em duas histórias finais, lá no livro de Juízes, que mostram, então, a degradação total da nação como um todo, né? Novamente, não vou entrar nas histórias aqui em detalhe, depois você vê lá, mas a primeira delas mostra de um israelita que ele faz um ídolo para si, se prostra diante desse ídolo, arruma um levita para ser sacerdote, depois a tribo de Dan vai, pega esse ídolo para si, eles realmente furtam o ídolo, levam um levita junto e o ídolo vira, eles passam a adorar esse ídolo, né? Então a gente vê isso acontecendo lá com a tribo de Dan. E a gente vê uma história, gente, acho que é uma das, talvez a história mais terrível que a gente vê, né? Mais pesada que a gente lê, se não foi uma das mais da Bíblia, né? Tá lá também no final do livro de Juízes. A gente vê então um homem, um levita, que ele vai com a sua concubina, tá andando com a sua concubina voltando para a cidade dele, aí ele para numa cidade da tribo de Benjamim, e ele fica lá, ele vai passar a noite lá, né? Inclusive ele deixa de parar numa cidade estrangeira, porque ele prefere ir para uma cidade israelita, porque ele achava que era mais seguro, para a noite lá para dormir, aí oferecem para ele hospedagem. Quando ele entra, os habitantes da cidade pedem para que ele seja mandado para fora da cidade para terem relação sexual com ele. Aí ele envia a concubina dele, o hospedeiro lá envia a concubina desse levita e a filha dele. Aí a Bíblia fala que essa concubina ela é violentada a noite toda, ela morre, esse levita vai, corta a mulher em 12 pedaços e manda para as 12 tribos de Israel. E fala, é isso que eles fizeram. É isso que uma tribo de Israel fez com a minha concubina. E aí, gente, o que a gente vê é uma guerra civil. Uma guerra civil que acontece na nação de Israel, porque as tribos vão, então, tirar satisfação. Os benjamitas, né? Lembrando, era uma cidade de Benjamim. Os outros da tribo de Benjamim, as outras cidades, em vez de eles entregarem aquela cidade que fez aquilo, que cometeu a atrocidade, eles protegem, e aí a gente vê guerra dos benjamitas com as outras tribos. E quase que Benjamim é dizimada. Quase. Mas foi por muito pouco que uma tribo não foi eliminada da história de Israel, né? Então, a gente vê em Juízes como é fácil a gente ficar corrompido, longe de um líder que nos aponte para o caminho, longe do nosso líder Jesus Cristo, né? Esse que é o entendimento que a gente tem no final do livro de Juízes, né? A gente vê a necessidade que a gente tem de um Salvador, da graça de Deus, como a gente se corrompe facilmente. E muita gente pode pensar, poxa, hoje em dia não tem isso, não estou idolatrando aí outros deuses, eu não me prostro diante de Baal. Será que a gente não está cometendo idolatria? Será que a riqueza, o status, a fama, o sexo, o prazer, isso não é um tipo de idolatria? E aí, muitas vezes, a gente consegue fazer um paralelo, então, com a história de Juízes, com a vida de muitos cristãos hoje em dia, né? Que estão seguindo o caminho do Senhor, são seduzidos pelos ídolos do mundo, se afastam, aí o Senhor é um Deus que ele castiga o filho que ele ama, então ele permite que venha aí o castigo, aí a pessoa começa a sofrer, aí ela clama perdão, aí o Senhor perdoa, aí as coisas melhoram, aí logo depois está nesse ciclo de novo, né? Então, o livro de Juízes é um grande alerta para a gente, né? É uma parte terrível da história de Israel, né? Mas está lá para a gente ver, para a gente aprender, né? Eu te convido então a ver esse livro. E, já são 8h47, eu vou ficar por aqui, a gente vai encerrar aqui no finalzinho do livro de Juízes. Na semana que vem a gente vai começar a partir do livro de Ruth. Novamente eu quero lembrar vocês que essa foi a nossa segunda aula de panorama bíblico. A primeira aula da semana passada a gente viu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco. E hoje a gente viu então os livros lá
de Josué e de Juízes. Semana que vem, livro de Ruth. Vamos fechar o olho rapidinho, orar e a gente encerra aqui. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de meditarmos nas tuas escrituras, meu Deus. Que o Espírito Santo nos capacite para ler com compreensão, com entendimento, meu Deus, para aprender aquilo que o Senhor tinha para cada um de nós, meu Deus. Nós te agradecemos por esse tempo, nós pedimos que o Senhor siga falando aos nossos corações, meu Deus. Que o Senhor nos dê uma continuidade de semana abençoada, que a gente possa caminhar nos teus caminhos, não nos afastar dos teus caminhos, Senhor, e ser sempre gratos a ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera. Eu não vou dar continuidade para a gente também não estender. Inclusive, semana passada, a gente falou um pouquinho mais de 1 hora, né? Mas eu sei que quarta-feira é cansativo, é puxado, a gente está no meio da semana ainda, tem muita coisa aí para frente ainda para acontecer na semana. Então eu vou tentar, a partir de agora, limitar essas nossas conversas aqui a 40, 45 minutos, tá? Deu 45 porque a gente ficou 5 minutinhos aí antes conversando, né? Esperando o pessoal chegar. Mas aí semana que vem a gente segue a partir de Ruth. Como eu vou dar essa encurtada? Esquece aqueles... Eu falei inicialmente que a gente ia passar uns 6 encontros falando sobre panorama, né? A gente vai ficar mais tempo, não vão ser só 6 encontros não, porque a gente vai encurtar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes. Eu espero que vocês estejam gostando nesse ritmo, nesse nível de detalhe, né? A gente vai ficar mais tempo falando, mas acaba que dá mais informação também pra gente, né? E é isso, galera. Não deixem aí de chamar as pessoas que vocês conhecem, que queiram aí aprender mais sobre a Bíblia. Talvez a pessoa está começando agora, é importante que tenha uma compreensão melhor antes de tentar ir mais a fundo, né? A gente sabe que tem muita coisa que é mais complicada de entender por conta própria, então não deixa aí de chamar o povo. E é isso, gente. Marca aí, depois esse vídeo já vai direto aí pro Instagram, depois você entra lá, dá aquela curtidinha, comenta aí, bota o nome das pessoas para ver se mais gente vem para cá assistir também. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Beijão para vocês. Isso aí, vamos crescer juntos. Tem muita coisa legal para a gente aprender aqui na Palavra de Deus. E semana que vem a gente continua. Até mais.